Esse texto é um texto muito profundo e um pouco trágico, porque no capítulo anterior o culto tinha sido inaugurado no santuário. Os sacerdotes reunidos, as turmas colocadas em ordem, foi realizado tudo aquilo que o Senhor tinha entregue a Moisés. E no final do capítulo 9, a resposta de Deus àquele culto acontece. Deus desce como fogo e incendeia o holocausto e ele recebe aquele culto que foi oferecido a ele. E entra o capítulo 10, é como se fosse uma água gelada na brasa. Mas esse capítulo tem que nos levar a uma reflexão mais profunda de como nós devemos cultuar o Senhor. E isso é de suma importância nesse tempo, porque o que tem se levantado de situações que dizem ser direcionadas ao Senhor e não são. E nós, como adoradores, precisamos estar atentos a isso. Infelizmente, a verdade é que nem todo culto que diz ser o Senhor é um culto ao Senhor. Em que base eu afirmo isto? Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler e vamos meditar. E se o culto não é feito ao Senhor, então não vale a pena a tua presença e nem a minha presença. O que nós precisamos entender e partir de hoje, saber identificar o que de fato é uma reunião que agrada ao Senhor para cultuá-lo ou não. Porque, infelizmente, nós nesse tempo, o homem em si, tem feito os deuses à sua própria mercê, ao seu próprio coração, e ele tem instituído o seu próprio culto. E nós temos que ficar antenados, porque nós não podemos cultuar a Deus à nossa maneira. Nós cultuamos a Deus à maneira de Deus. E não é uma circunstância que tem que vir do céu, ou é um mistério profundo. A forma em que nós devemos cultuar a Deus, Deus já disse. Está aqui contida na sua palavra. E isso temos que internalizar. Os puritanos, que foi o que nós aprendemos nessa manhã, eu dizia que o culto hoje seria o complemento da manhã. Os puritanos sistematizaram isto. Quando eles colocaram lá a regulação do culto e já entregaram mastigado para o tempo moderno. Mas o homem não está nem aí, infelizmente, a grande maioria, para atentar aquilo que Deus deixou. Hoje a tendência do homem, ele fica eufórico com a novidade, com aquilo que vai trazer um renovo a ele mesmo. E o princípio regulador do culto deixa muito claro como nós devemos nos portar, a simplicidade do culto ao Senhor, o que realmente está instituído na Escritura. Isso é importante, porque à medida que tem algo fixado a olhar, não daremos margens a um monte de coisa que se vem a criar e que se nada tem a ver com o próprio Deus. O princípio regulador do culto, não vou entrar aqui, mas é acessível a todos, incluído na Confissão de Fé Batista de Westminster, é algo que as igrejas deveriam conhecer, para não ficar colocando adereço, colocando situações que não se deve colocar. E foi justamente isso aqui. Aqui nós temos dois olhares que temos que atentar. O primeiro olhar é esse adereço, essa atitude acrescentada ao culto da parte do homem. E o outro olhar também que temos que olhar é a colocação desse homem no culto. Como esse homem vai ser uma oferta agradável ao Senhor. Os filhos de Arão, eles tomaram uma atitude por sua própria conta. Aqui é importante dizer o seguinte: eles não fizeram nada
gravíssimo. Mas eles morreram. Porque eles não transgrediram uma lei. O problema deles foi que eles acrescentaram. Fizeram aquilo que não estava prescrito. Aquilo que Deus não ordenou. São coisas que nós precisamos entender. Eles não transgrediram um mandato específico. Eles simplesmente fizeram aquilo que não era para fazer. Aquilo que Deus não tinha ordenado. Aquilo que não estava prescrito. E esse é o problema. Quando nós nos reunimos para o suposto culto e é acrescentado naquele culto aquilo que Deus não determinou, incorremos em um problema. Não mais de sermos consumidos pelo fogo, como naquele tempo foi necessário, porque eles, de alguma maneira, acenderam a ira de Deus. O problema hoje não seremos consumidos no fogo imediatamente, mas não gozaremos da presença de Deus. Não gozaremos do agrado de Deus. Aquele culto que supostamente é a Deus e não é, ele não é válido. Eu não vou aqui ficar pontuando, que isso já fiz de manhã, o que se tem acrescentado hoje dentro dos cultos. Mas eu aguço a curiosidade dos irmãos em procurar, principalmente partindo desse princípio. Pesquise sobre o princípio regulador do culto. E você vai entender o que tem na igreja. Oração, pregação, louvor, ceia e batismo. Nada mais. Tudo que coloca a mais é adereço. Não prescrito. Não ordenado. E esse é o problema. Eles fizeram aquilo que não tinham que fazer. Esse é o primeiro ponto para que eu e você consiga entender. Se você entrar no lugar que está lá, culto ao Senhor, e tem algo além disso, vigie. Mas nós não podemos, qual é o problema? Há muito problema aqui. Qual é o problema de nós pegarmos o incenso? A Bíblia não diz da onde tiraram o fogo. Foi um fogo estranho, se não foi da brasa do altar. Enfim, o que tem pegar um foguinho e o incenso acender? Problema nenhum, mas Deus os matou. Então há problema sim. Pode não ter problema para mim, para você, ou para o homem que constituiu aquilo de acordo com o seu coração. Mas a questão é, há problema para Deus. E é isso que importa. Nós precisamos entender, a nossa vida é para a glória de Deus, louvor de Deus e mais nada. A preocupação, quero que tenha que entrar na nossa mente. Se nós entramos para o culto, para cultuar ao Senhor, e Ele não se agradar, não há sentido. Precisamos ser o máximo que pudermos, ou melhor, temos que ser bíblicos, radicalmente bíblicos, no tocante ao culto ao Senhor. Deus não recebe aquilo que Ele não prescreveu. E aqui foi um erro grave. Deus os matou na hora. Primeiro que não eram eles que tinham que fazer esse ato. Moisés está inaugurando o culto com Arão. Caberia ao sumo sacerdote fazê-lo. Algumas interpretações, já eles foram soberbos, eles não... eles se ensoberbeceram pelo cargo que ocupavam. Enfim, nós não vamos entrar nas interpretações. Eu quero que os irmãos olhem nessas duas óticas. A primeira é: temos que ser zelosos no culto ao Senhor. O culto tem que ser verdadeiro ao Senhor. Tome cuidado. Não se reúna num culto ao Senhor que tenha adereço que o Senhor não instituiu. Mas eu gosto tanto. Não importa o gosto pessoal. O culto não é para agradar o ouvinte. O culto não é para agradar pessoas. O culto é para agradar a Deus. A outra ótica que eu queria que os irmãos também refletissem é no tocante ao adorador. Aqui um outro pensamento, que Nadab e Abiú entraram embriagados para exercer o seu ofício. Tem esse entendimento por causa do versículo 9, que aí entra uma lei em que os sacerdotes não poderiam beber vinho. Então,
alinham essa lei posterior ao acontecido com Nadab e Abiú. Podemos desconsiderar? Não. Pode ter sido sim esse contexto. Por isso que essa é a ótica do adorador que também temos que tratar. Nós, como filhos de Deus, servos de Deus, pessoas que querem estar diante dele, temos também que pensar: como eu adentro a presença do meu Senhor? Romanos 12 vai dizer: olha, tenha um culto racional. Qual é o culto racional? O culto da consciência, o culto do entendimento, saber que eu vou sair da minha casa focado para adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, entendendo que farei isto, não somente uma estadia, eu vou lá, vou ter uma roupa, estou ali, fui porque é um automático, eu gosto, é um cotidiano, não, eu vou consciente do que vou fazer. Isso é o culto racional. Então nós precisamos entender o seguinte: como eu me apresento diante dele como adorador. Se houve um fogo estranho, levaram um fogo estranho porque não estava em consciência sã, aquilo nos levou a errar, aquilo nos levou a morrer, também temos que considerar. Quando nós adentramos na presença do Senhor, de fato, sem essa consciência, sem o preparo, de qualquer forma, volto a dizer, não haverá um consumo do fogo, mas não haverá glória de Deus, presença de Deus, revelação de Deus. E eu pergunto: tem sentido também entrarmos para adorar e não conseguimos assim fazê-lo? Pela nossa vida, pela nossa consciência, está fora daquilo que Deus prescreveu? Porque há um estilo de vida para o cristão, há um estilo de vida ao adorador, há uma consciência que tem que estar inata a nós. Eu tenho que saber qual é o que realmente eu quero da minha vida. Eu quero ser um adorador que vou me reunir para adorar o Senhor e estar em condições de assim fazê-lo, ou eu vou flertar com isso? E vou te dizer uma coisa: perde-se mais do que ganha entrando na presença do Rei sem a devida consciência do que isso significa. Esse ponto também temos que olhar, porque ele vai dizer isso, o próprio Deus. Moisés, imagina a cena, meus amados irmãos. Arão tinha 4 filhos, os 2 mais velhos, os 2 mais novos, os 2 mais velhos, Deus matou. Ele não podia nem se lutar, porque ele ia dizer: Deus foi injusto em ter matado. Deus não foi. Eles tomaram uma decisão de oferecer o que Deus não tinha prescrito. Deus os consumiu. E no versículo 3 Deus vai falar algo interessante, que é isso que temos que guardar. É essa outra ótica que temos que olhar, quando ele vai dizer o seguinte: e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O que Deus quer dizer? O seguinte: olha, aqueles que chegam a mim, eles terão a minha presença, serão conformes à minha imagem, serão a minha testemunha, e na vida deles eu serei glorificado, porque estão vivendo de acordo com o que eu disse. Como também serei na vida daqueles que se chegam a mim desleixadamente, largadamente. Todos saberão que eu não sou Deus deles também. Ou ficará evidente, pela santidade de Deus, que nós pertencemos a Ele, por estarmos conforme a sua imagem. Como também ficará evidente pela santidade dEle, que o caminho que nós estamos correndo é um caminho contrário à vontade dEle. Por quê? Porque Ele já disse qual é. Ele já disse qual é. Ele já disse qual é o estilo de vida de um cristão. Ele já disse como tem que ser a mente de um cristão. Ele disse como tem que viver um cristão. Aí se eu boto a Bíblia debaixo do braço, digo ser cristão, mas eu não condigo. E digo mais, ele disse a todo canto do mundo, todo mundo sabe como deve ser um cristão. Tanto é que tem aqueles cujo nome do Senhor é glorificado por dizerem: eis ali um servo e uma serva de Deus, como também tem outros que não realmente é um cristão. Não parece.
É mais um hipócrita com a Bíblia debaixo do braço. Deus vai ser glorificado da mesma forma. E qual é o pior? Esse que não é o caso de matar como matou a Nadab e a Abiú, mas Deus vai mostrar na íntegra, mais uma vez, a diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Deus nunca perde, meus amados. Deus sempre é engrandecido e glorificado. Nós às vezes pensamos assim: nossa, houve aquele escândalo tal, aquela pessoa não deu um bom testemunho. Ah, Deus perdeu. Deus nunca perde. Deus é glorificado também, porque Deus ele faz valer as consequências das nossas ações. E a gente paga bonitinho. Aí no final, no começo, podem até falar assim: mas sabe o que vão dizer no final? Poxa, se estivesse na presença de Deus, não estava vivendo isso aí. O nome dele é glorificado da mesma forma. E foi. Foi glorificado na substituição de Nadab e Abiú para os outros 2 filhos de Arão, como também foi quando ele os consumiu em fogo. O que temos que pensar e refletir é: tome cuidado com o falso culto. Que na verdade é um culto à personalidade, é um culto à autoridade, é o culto aos homens, é o culto à vaidade. Não se meta em culto assim, porque não é válido. E outro lado é, quando for cultuar, seja uma oferta agradável ao Senhor. Seja alguém que, quando o louva, Deus se inclina e Deus se agrada. E que Deus seja glorificado assim. Há um modelo que ele prescreveu. Eu falando do Novo Testamento, até o Deuteronômio vai dizer: olha, e as coisas de Deus não estão lá em cima, que você manda alguém lá de baixo trazer para você aprender, nem lá embaixo para mandar alguém subir. As coisas de Deus estão patentes, a palavra de Deus está aí, tem que estar no nosso coração, está ao nosso alcance. Então nós precisamos nos informar espiritualmente, precisamos nos informar na realidade que nós estamos vivendo, porque nós estamos correndo um grande perigo. Por quê? Porque muita coisa que acontece nessa realidade que não é verdadeira nos agrada. Ah, mas eu gosto daquela estrutura assim, daquela situação assim. É legal ver pessoas fazendo isso, fazendo aquilo. É legal esse entretenimento. É legal essa coisa, é legal para o homem. Nós maculamos o culto quando acrescentamos aquilo que Deus não mandou. E essa é uma questão importante. Porque às vezes nós indagamos assim: ah, mas não tem nada que diga que não. Foi o caso aqui. Não tinha nada que dizia que não, no sentido de igual é o fogo. Mas Deus não tinha dado o sim. Se Deus não deu o sim, esquece tudo. Ele não prescreveu. Não havia uma proibição, mas não havia uma ordem para fazê-lo. Qual é o nosso objetivo? Qual o objetivo de vida que temos que ter? Procurar conhecer mais o Senhor, conhecer mais o que Ele revelou, conhecer mais os seus princípios, conhecer como nós devemos viver aqui e fazer assim. Deus disse a maneira que os seus servos deveriam ser. Deus disse como o culto deveria ser dado a Ele. Nós não devemos diminuir, nós não devemos acrescentar, nós devemos fazer. Está demais, meus irmãos. Está demais. O que tem se colocado aí está demais. Estão enchendo a noiva. Já viu uma noiva toda cheia de enfeites? É a coisa mais horrível que tem. Mal pintada, mal vestida, cheia de muita informação. Quanto mais a simplicidade, mais realça a beleza. A igreja é a noiva de Cristo. Estão fazendo da noiva de Cristo uma prostituta. Estão achando que está legal, mas o noivo vem.
E o noivo vai acertar contas. No passado ele acertou na hora, quando eles fizeram aquilo que o desagradou. Ele está dando corda, está enchendo o seu cálice, mas ele vai acertar também. Porque a noiva não precisa ser adereçada, cheia de coisas, cheia de acréscimos. A noiva é simples, pois o noivo é simples. Jesus é simples. E é assim que nós devemos caminhar. É só não ir além do que está escrito nas Escrituras. Ele não escreveu, não faça. Ele não disse, não viva. Ele disse, não obedeça. Só ganhamos quando fazemos aquilo que Deus quer. Se eu quero estar na sua presença, mas não quero fazer o que Ele quer que eu faça, eu estou no lugar errado. Obedecerei. Mas se eu inclino meu coração a obedecer de forma graciosa a tudo aquilo que Ele disse que eu deveria obedecer, eu sou mais do que feliz e bem-aventurado. Não é todo culto que é culto ao Senhor. E se não é ao Senhor, não perca o seu precioso tempo. Você só vai perder. Só vai perder. Então, meus amados irmãos, a intenção é que nós consigamos ter clareza da realidade, como o culto deve ser e como o adorador deve estar. Culto bíblico, adorador santificado, para que sejamos uma oferta, sim, que agrade ao nosso Deus. Por isso que a pregação de Jesus, e isso está martelando nos meus neurônios, é o que nós mais precisamos hoje, que é arrepender-nos e crer no Evangelho. Arrependimento e fé. Arrependimento para largar os caminhos tortuosos e fé para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, para que sejamos sim essa fé, para que quando chegarmos aqui em um lugar de adoração verdadeira a Deus, Ele receba o fruto do louvor dos nossos lábios. E é triste, né? Que hoje está tão difícil que não há essa boa intenção. A gente não sai preparado com a mente ligada, como aprendemos aqui, como um atleta que vai competir. Ele chega antes da sua prova, ele está compenetrado, focado, objetivado em cumprir a sua missão, até concluir aquela prova. Depois que ele conclui aquela prova, aí sim, há um êxtase pela vitória, há um relaxar. E é assim que temos que viver. Antes de cultuar, vou cultuar o meu Deus, eu vou com reverência e temor, eu vou buscá-lo, essa vez eu vou, a adoração, eu vou falar que a sua palavra, eu tenho que estar focado naquele momento, nada pode me parar, por isso tem que ter reverência, temor. Nós aprendemos isso nessa manhã, de ficarmos em silêncio reverente, de ficarmos ligados. Depois que a gente prestar o culto da adoração, aí sim, aí é outro papo. Aí podemos botar as nossas pautas em dias, as nossas comunhões, não problema nenhum. Mas antes focado, sabendo, eu vou estar na presença do Rei. Mas é assim hoje, em muitos corações, nada. As pessoas nem abrem os seus lábios para louvar a Deus quando a canção é entoada. Nós precisamos nos avaliar, senão não tem sentido a perda de tempo. Deus não perde o tempo dele, não. A gente perde o tempo por quê? Porque ao invés de receber graça, a gente vai enchendo o cálice do Senhor. Como é que você se apresenta assim na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Que nós consigamos internalizar, porque toda honra, toda glória tem que ser dada ao Senhor.
ele sim deve ser exaltado, adorado, com qualidade, com consciência, porque Deus merece. Ele merece. E isso é o mínimo que nós temos que realizar. Bem consciente, preparado, não para ser consumido pelo fogo, mas para que Deus se encha e se agrade. No capítulo 9 ele se agradou. Mandou o fogo consumir a oferta. No 10 ele manda fogo para consumir os homens que não o adoraram dignamente. Não. Ele manda o fogo para consumir as ofertas e não para nos consumir. Por isso não sejamos negligentes, como foram Nadab e Abiú, em fazer aquilo que Deus não tinha autorizado eles fazer. A igreja é do Senhor. Ela não é de homem nenhum. Homem nenhum tem autoridade sobre a noiva do Senhor. Ninguém deve colocar nada sobre a noiva do Senhor, além daquilo que ele já disse. Ponto. Ah, mas eu gosto. Não é teu. A vontade é do Senhor e de mais ninguém. Eu tenho que saber essa vontade. Você tem que saber essa vontade, para que realmente você saiba. Eu vou me reunir para cultuar o Deus verdadeiro, e não me reunir para encher ego e cultuar a vaidade de ninguém. Deus disse como tem que ser. Nosso papel é só saber como é. Amém? Vamos agradecer.